Para quem gosta de esporte, esse aqui é o Dr. Tanuri, que é médico do Flamengo. Ele é um palestrante de altíssimo renome, um dos maiores médicos que o mundo do esporte tem. Inclusive é médico do UFC e coisas do tipo. E ele postou isso aqui de uma palestra que ele deu. Obviamente é um slide que não dá para entender quase nada. Por quê? Apesar do objetivo ser muito legal, ele está caindo no erro mais comum, que é contraste, proximidade de cor. O branco e o amarelo são muito próximos. O branco e o cinza escuro, o branco e o preto são longe da escala de cor. Então, quanto mais você pegar uma escala de cor distante, duas cores distantes na escala, melhor vai ser a legibilidade do slide. Você tem inúmeras formas de melhorar isso aqui. Uma das formas é você clicar nessa caixinha retangular e colocar um fundo nela. Por exemplo, um fundo mais escuro, fundo preto. Mas não é nem tão preto, né? Mais grafite, mais na cor que está aqui embaixo desse tag escrito aqui. Ó. E aí você compõe a imagem. Ok? Mas então, assim, qual é a dica a respeito de qualidade de slide e qualidade de passar no quadro? A dica é, de novo, nada é feito sem querer. Por que a primeira coisa que se escreve no quadro quando você começa a dar aula é o seu nome e a data? Primeiro, para você ter um registro de nome de que aquela aula é sua e do dia que aquela aula está sendo dada. Depois, para que o aluno se lembre do seu nome e facilmente associe aquele conteúdo com você e possa te chamar pelo nome. Mas, na minha opinião, o terceiro e mais importante é escreva o seu nome no alto do quadro ou no canto esquerdo do quadro. Vai lá no fundo, senta na última cadeira, de um lado, do outro, e vê se dá para ler seu nome. Será que o tamanho da letra que você escreveu está legível ou não está legível? Será que o tamanho da letra é para você ler ou é para o seu público ler? E aí, por exemplo, quando eu fui coordenador do EAD, essa é uma das questões que a gente investigou. Qual era o tamanho de fonte no PowerPoint que a gente deveria utilizar? E o que a gente descobriu? Fonte no mínimo 24. Por quê? Porque a gente tinha vários polos, cada polo tinha uma formatação diferente. Uns transmitiam por TV numa sala de aula, outros tinham projetor e outros eram laboratório de informática. Então, com fonte 24, a gente garantia que em todos os polos todo mundo lia. Então, o que eu devo escolher para o slide? Primeiro, o mais clean possível. Segundo, contraste. Cor de frente e fundo diferentes. Terceiro, tamanho adequado para o público ler. Se o público ler, está perfeito. Fundo claro ou fundo escuro? Depende da iluminação do ambiente. Você vai dar aula à noite, o ambiente está escuro. Se o ambiente está escuro, fundo escuro, letra clara. Se o ambiente está claro, fundo claro, letra escura. Ah, Daniel, mas eu gosto de fundo escuro, letra clara. Ok, mas você está consciente da escolha que você está fazendo. O ideal é que o usuário, o aluno, elimine o fundo. Como que ele vai eliminar o fundo? Quando eu faço uma projeção numa parede e a minha cor de fundo desaparece. Ou quando aparece um objeto específico que eu quero demonstrar.
Então, se é importante o foco de atenção do aluno estar nesse retângulo aqui do meu slide, eu vou colocar branco com preto. Eu tenho uma parede branca e eu tenho um slide escuro com letra clara. Se não é interessante, coloca um slide branco aqui, ó. O que vai acontecer? Vai parecer que o texto é integrado à parede. E aí você vai ter uma noção de profundidade. Para isso que eles vendem televisão, que tem lá a borda com LED, e esse LED é iluminado de acordo com a imagem que está sendo transmitida na TV, para que o seu campo visual não afunile. Cuidado com as fontes. A gente precisa tomar um cuidado danado com querer colocar coisas variadas no slide, variar demais. Em geral, o maior problema das pessoas é exatamente exagerar na quantidade de conteúdo para uma aula. Ok? Esse é o padrão, esse é o mais comum. Normalmente, as pessoas vão exagerar. Qual que é o ideal? É você testar isso antes. Poxa, como é que testa, Daniel? Você tem celular? Tem espelho em casa? Testa na frente do espelho. Marca no relógio aí, 5 minutos. Testa na frente do espelho. Grava áudio. Não precisa ouvir, não. Só grava. Por quê? Porque primeiro você tem que se familiarizar com o gravar, com o se expor, com o se ver. A partir do momento que você se familiariza com esse tipo de situação, aí você tem a possibilidade de fazer escolhas melhores. Por exemplo, o Gustavo Lima tem um costume de assistir as lives dele inteiras poucos dias depois que a live acontece. A Ivete Sangalo já falou que nunca assiste nada dela. Obviamente, não comparando em nenhum nível, mas eu tenho canal do YouTube, alguns vídeos não me incomodam assistir. Outros vídeos eu não assisto por nada. Eu não edito nada meu. Não aceito, não consigo editar nada meu. Comento facilmente trabalho de aluno, opino, dou sugestão, não sei o quê. Mas eu não consigo corrigir, editar nenhum vídeo meu. Minha esposa que faz isso. Entenderam? Então, assim, é o tipo de limitação que a gente vai avaliando, vai identificando e, óbvio, vai melhorando, vai fazendo escolhas mais adequadas. Cuidado com as cores. Lembre-se que você está com foco atencional. Então, eu quero que vocês tenham foco atencional em algum lugar. E aí, como é que eu vou lidar com esse foco atencional? Se eu coloco um slide desse jeito aqui, não tem foco atencional nenhum que segure. Cuidado com figuras e efeitos. Apesar de ser legal pra caramba, mas um gifzinho animado vai chamar atenção para aquele pisca-pisca no canto da tela. Vamos lá. Se eu coloco esse O aqui, ó, quantas pessoas vão associar isso aqui com símbolo de vazio? Todas. Todas que conhecerem o símbolo de vazio vão associar isso aqui com símbolo de vazio. Porque o nosso cérebro vai autocompletar a imagem. Então, nunca é bom esse tipo de degradê, animação, cores muito vivas, nada disso. O ideal é você olhar para o seu slide e pensar com cuidado qual é o foco de atenção. Eu quero que a galera olhe para onde? Se eu quero que a galera olhe para aqui, eu vou colocar uma bolinha aqui ou um objeto aqui. Se eu quero que a galera olhe para mim, eu vou colocar um símbolo mais para cá, entendeu? Você escolhe, é voluntariamente pegando o olho da sua plateia e colocando onde você quer. Cuidado com animação. Então, por exemplo, eu fiz um curso de
direção de imagem e edição de imagem lá no Paraná. E aí eu cheguei no curso imaginando que os caras iam falar um monte sobre faça transições com zoom, com some a imagem, com esmaece, coisas desse tipo. E no final das contas não é. A transição que eles falam é uma transição seca. Corte seco. Não se faz transição de florzinha, de não sei o quê. Para TV, você faz normalmente transição seca. Você pega o jornal, por exemplo, ele coloca uma tela lá e a pessoa começa a conversar, depois o repórter está falando e ele vem para a tela. É um corte de câmera seco. Tá? Então, evitem esses efeitos, a menos que você esteja fazendo uma coisa que é para ter o efeito. O efeito vai ajudar na atenção. Por exemplo, quero fazer uma linha do tempo e quero explicar item por item da linha do tempo. Beleza, coloca a linha do tempo e ou coloca um efeito de aparecer, ou se você for mais prudente igual eu, copia a imagem, cola ela no slide de baixo, e aí o efeito de aparecer vai ser a mudança de slide. Tá? Eu não gosto de usar animação. Por quê? Porque a animação, dependendo da versão do PowerPoint que você está usando, faz diferença. Dependendo do sistema operacional que você está usando, você vai ter similares ao PowerPoint para usar. E dependendo da exportação que você faz, ele pode bugar aquilo tudo. Tá? Então, eu prefiro salvar em PDF e levar sempre em PDF e fazer as animações frame a frame. Tá? Slide a slide.